Olá, queridos, boa tarde a todos. Boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos aqui no nossa live de hoje com o tema Quem é Jesus? E a pergunta é: quem é Jesus para você? Dá mais um tempinho aqui, aguardar os irmãos entrarem aí. Hoje eu tenho um convidado especial aqui para estar conosco tratando esse tema. Será uma live muito proveitosa. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, né? Essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos aqui nessa tarde de hoje, né? Vai ser uma live abençoada e eu tenho certeza que o Espírito Santo tocará nos corações de forma poderosa nesta tarde. Eu vou mandar o convite para algumas pessoas aqui no Instagram, vocês que já estão online comigo, Rony Francisco, Gabizoca, também manda aí o convite para pessoas participarem da live com a gente aqui agora, marque pelo menos 3 pessoas aí, né, para participar com a gente agora dessa poderosa live. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui já. Deixa eu mandar aqui. Vocês podem fazer o mesmo aí também, tá bom? Podem fazer o mesmo aí também. Tenho certeza que o Senhor estará mais uma vez falando poderosamente aos nossos corações. Ontem tivemos uma live poderosa aqui também com o Igor Gomes, foi uma bênção, fomos tocados pelo Espírito Santo. Gigi, meu amor, minha coisa linda, meu bebê, minha filha linda tá aí também. Rafael acabou de entrar também. Deixa eu mandar mais alguns convites aqui. Você também pode mandar aí para as pessoas que você conhece. Eu estou mandando para uma turma aqui, hein? Vamos lá. Glória a Deus por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado nesse dia de hoje, né? Hoje é a última live da semana. Sexta-feira. Hoje está frio, embora esteja sol aqui em Portugal, mais precisamente aqui na região de Setúbal. Porém, a temperatura está bem baixa. A temperatura está baixa. E aí a gente tem que estar usando sempre uma blusa de frio bem quente, porque não está fácil não. Deixa eu só finalizar aqui, mandar mais alguns convites e nós já iniciamos aí a nossa live para a glória de Deus. Bom, já temos conosco aqui a Beth Vitória, Giovana, Rafael, tá aí também, que bênção. Rony tá aí também com a gente. Bom, nesse dia de hoje eu vou estar recebendo aqui o meu amigo Rony Francisco. Vai ser uma bênção poder dialogar sobre Jesus com ele. Um rapaz cheio de Deus, apaixonado por Jesus. Nós já conhecemos há um tempo. Vamos falar sobre quem é Jesus, né? Ele vai falar um pouco de quem é Jesus para ele, né? E vai ser uma bênção. Marque pelo menos 3 pessoas aí nessa live para estar conosco aqui, né? Agora, aqui em Portugal, é 5 horas da tarde, 5 e alguma coisa. Agora, 14 horas, né? Aqui é 17h03, no Brasil 14 horas e 3 minutos. Né? Eu já vou chamar aqui o meu amigo para entrar comigo aqui. Bora lá. Vamos lá. Aí, maravilha. Olá, querido. Ô, meu amigo. Graça e paz, como A vai? paz. Melhor agora falando contigo. Você que tá bem? bênção. Bem, graças a Deus. Que alegria poder falar contigo. É uma Satisfação. honra, uma satisfação. Mesmo Uma honra, distante, sim. aproximadamente 12 mil quilômetros, mas o Senhor tem nos Nossa, dado essa oportunidade. Saudade de você. é uma satisfação, viu? É uma honra poder falar com você. Sei de você como homem de Deus, como alguém que
vocacionado ao ministério da palavra, onde Deus tem levado a muitos cantos nessa terra, para anunciar as boas novas. E eu me espelho em pessoas como você. O desejo do meu coração é um dia ter a qualidade dessa comunicação para poder ministrar, falar do amor de Jesus a muitos lugares, pois essa é a minha admiração, viu? Deus Ô, meu abençoe, amigo, muito obrigado pelo que convite, é uma alegria. honra estar aqui. Faço minhas palavras do sábio Salomão, né? O meu coração arde com palavras boas. Que o Senhor te abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Já tem algumas Amém. pessoas online aqui com a gente, tá bom? Entrou agora o Tiago, entrou agora a Jaque também, tá? Nós vamos iniciar aqui a nossa live. Eu sempre inicio lendo um texto bíblico, né? Pois o tema de nossa live dessa semana tem sido quem é Jesus? Né? E para mim é uma pergunta que não é uma pergunta simples, né? Para mim não é uma pergunta simplória, não, é uma pergunta muito importante. E é a pergunta que paira no coração de muita gente, né? E nós gostaríamos e viemos tratando isso ao longo da semana, e hoje, na última live da semana, nós vamos voltar a tratar esse assunto, porque tenho certeza que através do Espírito Santo e da palavra, o Senhor vai alcançar vidas e pessoas no nome de Jesus. Eu queria ler aqui o Evangelho de João. Eu não saí de João essa semana. João, para mim, é um dos evangelhos mais completos, né? Até porque o Evangelho de João é o último a ser escrito. Quando João escreve esse evangelho, todos os apóstolos já haviam morrido, só ele vivia ainda, né? Com a intenção de provar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a intenção do livro de João, provar que Jesus é o Filho de Deus encarnado, sabe? A divindade de Jesus, mas também a humanidade de Jesus, até para combater uma seita da época. Bom, mas isso não vem ao caso agora. Vamos lá, João capítulo de número 10. Essa passagem é maravilhosa. Capítulo de número 10. E o verso aqui que eu quero compartilhar é o verso de número 11, que para mim é o texto áureo desse capítulo. Capítulo 10 e o verso de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse texto é maravilhoso. Eu vou repetir mais uma vez. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse texto é lindo, é maravilhoso, né? E isso quer dizer muita coisa para nós. Muita coisa para nós, né? Jesus, o bom pastor. E eu queria já aqui, com base nesse versículo que nós lemos, esse texto bíblico, né? Convidar aqui o meu amigo para a conversa. E a pergunta que não quer calar, meu amigo, é a seguinte: quem é Jesus para você? Eita, que entrada! Muito obrigado uma vez mais, que convite maravilhoso. Coisa boa é isso, é ser chamado para uma conversa que diz respeito à pessoa de Cristo. Como é maravilhoso! Eu me sinto privilegiado. E diante dessa sua pergunta, o texto áureo, como você muito bem citou, João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, me faz lembrar uma outra citação de Cristo aos evangelhos, que diz assim, eis que vos envio, como ovelha no meio de lobo. Sim. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como são as pombas. Nas palavras de Cristo, quando ele está falando, eis que vos envio como ovelha no meio de lobo, se for levar em consideração o caráter de força, Jesus está falando da seguinte forma, olha, eu estou enviando vocês a lugares que talvez estejam se sentindo fragilizados, mas eu quero lhe trazer à memória algo que pode inundar em você uma grande esperança. Eu sou o bom pastor. Ainda que a ovelha possa se sentir frágil ao lado dos lobos, eu dou a vida por vocês. Amém. Glória a Deus. Então, para falar da pessoa de Cristo, eu conversei com você um pouco, alguns minutos antes no WhatsApp, falando que eu gostaria de ter feito um rascunho, eu gostaria de ter escrito um texto, eu gostaria de ter elaborado algo para dizer assim, olha, nossa, eu consegui deixar essa ideia pronta. Mas é que na pessoa de Cristo existe tamanha singularidade, existe uma riqueza de detalhes, que é difícil falar uma coisa só.
A minha vontade é eu falar, poxa, eu vou convidar o pastor Giovanni e agora a gente faz uma série aí de 50 lives e ainda não vai ser o Show! suficiente para falar de Jesus, porque ele é maravilhoso, ele é Sim. incrível. Mas, desculpa, o senhor quer falar alguma coisa? Senão é porque eu Não? não tenho freio Pode, também. pode ir, vai lá. Tá, vou pegar carona aqui. Quando você fez questão de comentar o Evangelho de Jesus conforme escreveu o discípulo João, e de fato o Evangelho de João, ele se diferencia, ele se destaca no que diz respeito a Mateus, Marcos e Lucas. Pode, claro, também ter sido por uma questão de tempo. Logo, aquele que faz uma obra, ele compila um trabalho depois, ele tem os outros como referência e ele pode aprimorar. Mas, partindo de um outro ponto de vista, como você mesmo iniciou, se a gente levar em consideração que quando João escreve o Evangelho de Jesus, ele está combatendo um movimento conhecido como os agnósticos, o gnosticismo. O que era? Qual era a luta do gnosticismo? Era renegar a fé em Jesus. Falar que viveu um homem de Nazaré, conhecido como Jesus, mas que ele morreu e nunca mais voltou. Essa era a pregação do movimento agnóstico, do gnosticismo. Mas quando João ele escreve o Evangelho, ele está falando, olha gente, me perdoe os agnósticos, mas eu quero dizer para vocês que assim como está em Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, eu quero te dizer o seguinte, eu começo a escrever aqui, no princípio ele era o verbo. Glória a O Deus. verbo estava com Deus. O Glória a verbo Deus. era o próprio Deus. Nas Glória a Deus. palavras de João, ele está querendo trazer a memória das pessoas da seguinte forma, olha, o mesmo texto que Moisés declarou, segundo aquilo que Deus o revelou no Gênesis, eu quero te dizer que o Deus que Moisés revela à humanidade no Gênesis, ele tabernaculou entre nós, ele se fez carne e conosco esteve. Ele morreu, mas ele também ressuscitou, porque nem mesmo a morte foi capaz de freá-lo, nem mesmo a morte foi capaz de interrompê-lo. Afinal de contas, ele não só venceu a morte, como ele pode bater no peito e dizer, eu sou a vida. Curiosidades à parte, vou aproveitar a propaganda que você fez na minha pessoa e eu não me senti nem digno daquilo, porque eu sou um mero estudante. Sabe, uma coisa linda que a gente pode notar, uma curiosidade que eu tenho aprendido através de a busca por um conhecimento no que diz respeito aos textos originais, lembra o texto de João, se eu não me engano, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Sim. que isso tem a ver e qual é a pérola que a gente consegue arrancar desse texto? É que quando nós observamos os detalhes que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, estas palavras no hebraico, dependendo da ordem que se coloca, nós formamos um acróstico. E qual é este acróstico? Vamos lá. Se eu pegar a palavra verdade, Jesus diz, eu sou a verdade. A palavra verdade, a sua primeira letra talvez fique um pouco confuso para os irmãos que estarão ouvindo, mas eu faço questão de compartilhar essa pérola. A palavra verdade em hebraico, a sua pronúncia é emet. E a palavra emet, a sua primeira letra seria a letra Aleph. Então, quando se fala em verdade, nós temos a letra Aleph como a sua inicial. Mas aí Jesus diz que ele é a verdade, mas Jesus também diz que ele é a vida. A palavra vida, ela se pronuncia Haim. E Haim, a sua primeira letra seria a letra Het. Por último, Jesus diz que ele é o caminho, e a palavra caminho em hebraico é Derek. O que isso quer dizer? É que quando nós formamos o acróstico, que a gente junta verdade, e nós juntamos vida, e nós juntamos caminho, Jesus está dizendo uma outra palavra em hebraico, que sua pronúncia é Errad. Errad representa tanto o número 1, como também a referência do ser único, porque como ele não há outro. Meu Deus. O que Jesus estava dizendo, eu Glória sou a Deus. único. Não houve Glória aquele a Deus. antes de mim, não haverá outro depois de mim. Aleluia. Porque isso é coisa linda, isso é coisa que só o maravilhoso. céu nos revela. Glória a Jesus está Deus. dizendo, não haverá outro como ele. Antes que alguém declarasse qualquer coisa, como eu pude notar em algum dos vídeos que você compartilha, Jesus é como se eu dissesse, ele não existiu, ele é, porque o fato de existir precisa ser criado, ele não foi criado, ele é criador.
Então, sendo ele criador, ele é todo poderoso do ponto de vista de que eu não preciso que alguém lhe crie. Eu só narro a sua própria manifestação do teu ser. Glória a Ele não Deus. foi, ele não era, ele é porque nunca Ele deixou de é. ser. Glória a Deus por isso. Que maravilha, que pérola. Glória, vou anotar isso aqui. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, meu irmão. Que bênção. Esse Deus é Bom, tem maravilhoso. alguns irmãos entrando aí, deixando mensagens. Ribamar, Kevin, Biel, Giseli, Anderson, Marcos, Carol, Thaís, Késia. Bom, Deus abençoe vocês que estão com a gente nessa live. Olha só, tá só começando, tá? Tá só começando. A ideia é levar Jesus aos corações de quem precisa de Jesus. Então marque pelo menos 3 pessoas aí que você sabe que precisa de Jesus. Para o assistir ao vivo com a gente agora, ou para assistir depois essa live. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio nisso, né? Voltando a você falar algo interessante, rapaz, que eu queria voltar aqui. Você citou João capítulo de número 1, quando João afirma categoricamente, dizendo, no princípio, ele era o verbo. Isso aqui é interessantíssimo, porque ele está dizendo, no Gênesis, na criação, ele era o verbo. Verbo é palavra, né? O que ele está dizendo? O que João está ensinando para a gente? Ele está ensinando que no princípio, na criação, Jesus era a palavra rema que saía da boca de Deus. Ou seja, ele era o haja de Deus para criar aquilo Aleluia. que não existia ainda. Meu Deus do céu. Isso é Glória a Jesus. tremendo. Isso é Isso é tremendo. coisa linda. Isso é tremendo. E, olha, pegando carona nisso, então vamos observar o exercício da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Com isso, na pessoa de Moisés, revelando o Gênesis conforme Deus lhe entregou no Monte Sinai, ele está dizendo que a terra ela era inóspita, inabitável, sem condições de viver. Porque este era o princípio. Então, no princípio criou Deus os céus, Deus criou a terra, só que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas o que isso quer dizer? O que Moisés está querendo dizer? Observa que se a gente colocar Moisés como uma pessoa nos dias de hoje, fica um pouco difícil de nós, talvez, compreendermos alguns detalhes do que Moisés está dizendo quando ele fala o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Primeiro que ele está falando que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então ele está falando, olha, a terra não tinha condições de viver, não tinha condições de morar, não tinha condições de sobreviver. Mas havia trevas. O que é trevas? Havia escuridão. E diante da escuridão que havia sobre a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava acima da água. Ah, tá, mas o que isso significa? Nas palavras de Moisés, ele é um homem que é como se nós pudéssemos dizer, ele foi um homem de tribo, ele foi um homem tribal, ele não era um homem da cidade como os dias de hoje. A sua memória estava fundamentada no que os seus antepassados viveram. Por exemplo, Moisés, ele sabia da história de Abraão, que se passou para Isaac, que se passou para Jacó, que se passou para as demais tribos de Israel. Então, sendo ele um homem tribal, ele também conhece muito bem a história de Noé. E considerando a história de Noé, que foi os seus antepassados, ele sendo um homem também da descendência de Sem, que era um dos filhos de Noé, pois ele era um povo semita, o que isso tem a ver? É que Noé, ele viu o mundo acabar em águas. Noé, ele viu o mundo, a mentalidade daquele povo dentro daquele tempo é que uma multidão de águas era uma multidão de caos. Para comparar, para fazer uma comparação simples nos dias de hoje, talvez é como
essa fatalidade que tem acontecido na Bahia. Mas ainda lá é um caso isolado, então a gente está falando só da Bahia, que ocorreu uma grande chuva, então as pessoas associam que uma multidão de água era como se fosse uma multidão de causa, era uma multidão de problema. O que Moisés está querendo dizer no Gênesis? Ele está falando assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na mentalidade mosaica, no pensamento de Moisés, uma multidão de água era uma multidão de caos. E quando ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele está dizendo, olha, ainda que o caos estava estabelecido na terra, o Espírito de Deus estava acima. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus estava no controle. Quando ele fala que o Espírito de Deus paira sobre as águas, ele está falando, independente do caos que esteja a sua vida, independente das trevas que você esteja vivendo, existe o Espírito Santo de Deus que está acima de todas as coisas. Glória a Deus. A frase seguinte de Moisés, no que diz respeito ao Gênesis, é: e disse Deus, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. O haja luz de Deus... Opa, tremi o celular. Ele estava dizendo, em outras palavras, ainda que a terra esteja inóspita, ainda que a terra esteja vazia, ainda que haja uma multidão de água, que as pessoas associam diante daquela cultura uma multidão de caos, o Espírito de Deus está acima e de dele basta uma palavra. Esse Deus disse, haja luz. Meu amigo, não existe trevas que possa coabitar ou competir com a luz. Porque quando a luz de Deus ela entra em um lugar, ela inunda, ela irradia o teu ser, ela revela, ela traz clareza, ela traz conhecimento e não existe trevas capazes de subjugar a luz que está em Deus. Glória a Deus por isso. É por isso que Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Agora, olha só como é muito lindo isso. Se nós iniciarmos do ponto de vista de que João, quando ele escreve o Evangelho de Jesus, ele está combatendo o movimento agnóstico, nas palavras de João, quando ele começa a dizer, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, João observa que no capítulo 1 ele diz que o mesmo Deus que se revela no Gênesis 1 era o próprio Cristo. Agora, no capítulo 2 de João, quando João fala que Jesus fora convidado para um casamento, para as bodas em Caná, aonde Jesus transforma a água em vinho, João não coloca esta ordem de forma gratuita. Ele tem um propósito. E o propósito dele no combate a esse movimento do agnosticismo, João está dizendo assim, olha, se no capítulo 1 a gente consegue observar que existe um Deus criador e este Deus estava a pessoa do Cristo, o próprio Filho, no capítulo 2, se a gente for olhar, por exemplo, o segundo livro da Torá, quando a gente fala de Êxodo, a gente vai observar que Deus, quando visita uma terra de pecado como o Egito, a fonte de sobrevivência do Egito sendo as águas do rio Nilo, quando Deus visita uma terra de pecado, a multidão de água se torna um caos maior. Por quê? A água que estava estabelecida no Egito, um dos sinais, uma das maravilhas que Deus fez com que ela virasse sangue. Agora João está dizendo que quando Deus visita um povo, e este povo não é idólatra, quando Deus visita um povo, e este povo é a sua nação eleita, quando Deus visita um povo, quando Deus visita o casamento do seu povo, quando Deus está instaurado na casa das pessoas, ainda que tenha água como uma multidão, como um caos, como um problema, quando Deus visita o seu casamento, o que acontece é que Jesus, o verbo encarnado, entrando naquela casa, água que era o que havia sobrado, porque afinal de contas o vinho já se acabou. E o que Jesus faz é que na multidão, que do caos, que do problema, que da angústia, que da dor, independente da circunstância, dele basta uma palavra. Assim como em outro tempo ele era o verbo explorado quando disse haja luz, houve luz, basta uma palavra. O que era água se torna em vinho. Quando Deus visita o Egito, água vira sangue, porque era uma terra de idolatria. Mas quando Deus visita Israel, a água é convertida em vinho. É como se Deus dissesse assim, a escolha é sua, uma vida de idolatria ou uma vida como uma nação eleita. Se você escolhe ser uma nação eleita, a água que era suprimento necessário para a sua condição de vida, eu faço com que ela se converta em vinho
sentimento de alegria, porque o vinho ele era sinônimo de alegria, o vinho ele era sinônimo da presença do Espírito Santo. E é Deus visitando a nossa tarde de hoje, falando, quem sabe, para muitas pessoas que nos ouvem. Que tipo de terra você é quando Deus te visita? Você é o mesmo que acontece no Egito, quando Deus lá o visita e faz com que a água se torne sangue? Ou você é a terra que convida Jesus para o seu casamento, que quando ele entra, ainda que tenha acabado a alegria, ele é poderoso para fazer de água se tornar vinho uma vez mais? Meu Deus, glória a Deus. Sabe, me lembrei aqui agora de um texto, o Espírito Santo me trouxe um texto que falei aqui na primeira live, inclusive, né? Quando Jesus reúne os discípulos no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, ele diz o seguinte: o que as pessoas estão falando ao meu respeito? O que dizem os homens ser o Filho de Deus? E aí, aquele silêncio ali no local, no recinto, porque Jesus pergunta para os discípulos, e aí tem uma lição importante, porque para Jesus não interessa saber o que a multidão acha dele, né? Para Jesus interessa saber o que os seus discípulos, que negaram tudo, que renunciaram, que estão seguindo, acha dele, né? E não que a multidão acha. Bom, enfim, e aí o texto vai dizer que, né, eles dizem, uns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas, né? E isso me chamou a atenção, porque a cogitação entre a multidão e a cogitação entre os discípulos eram basicamente a mesma sobre Jesus. É tão de tal que quando ele repreende o vento e a tempestade, eles perguntam, que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem, né? E aí me chama a atenção quando Jesus olha para eles e diz, tudo bem, isso aí é o que estão dizendo? É o que estão dizendo. Agora eu quero saber o que eu represento para vocês. O que eu sou para vocês. E aí, para aquele silêncio no recinto, até que o Pai revela através do Espírito a Pedro que ele é o Cristo ungido de Deus. Então Pedro levanta e fala, tu és o Cristo ungido de Deus. E aí Jesus olha e diz assim, Pedro, Jesus reconhece aquela revelação, né? Jesus reconhece aquela revelação e diz, quem te revelou foi meu Pai. Não foi a carne, nem foi o sangue, nem foi os fariseus, nem foi os escribas, nem foi a letra, mas foi o meu Pai que está no céu. E isso me chama a atenção, Aleluia. porque só podemos ter uma revelação de Jesus quando nós temos contato, quando nós temos experiência com o Espírito de Deus. Porque é Ele que revela Jesus em nós. E aí, só para chegar aonde eu me lembrei aqui, o Espírito Santo me tocou para corroborar com o que você disse, Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro assim, Pedro, tu és Pedro, Petros, pedra pequena. Tu és uma pedra pequena. Tu és um fragmento de rocha. Mas sobre esta pedra, Aleluia. patros no grego, rocha maciça, inabalável, e o grande legislador Moisés, o profeta Moisés, o sacerdote Moisés, já tinha dito em um dos seus cânticos, ele é a pedra perfeita de Deus. E aí Jesus diz, sobre esta pedra, rocha maciça, eu vou edificar a minha igreja. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte. Na mão de Jesus, nós somos pedra de edificação. Mas Aleluia. Na mão do diabo, nós somos pedra de tropeço, pedra que fere, pedra que machuca. E aí, para corroborar com o que o Espírito Santo falou através de você, que tipo de pedra somos nós? Somos apenas um fragmento de rocha? Longe da sua originalidade? Se estamos longe da originalidade de Deus, que é a rocha maciça de Jesus, que é a rocha inabalável, nós somos pedra que fere. E como tem gente, como tem pedra que anda ferindo as pessoas nos tempos em que nós estamos vivendo.
Quantas pessoas feridas hoje, inclusive que estão na live com a gente agora, pessoas que vão ouvir ainda essa live, machucadas, Verdade. feridas. Quando, na verdade, a vontade de Deus é que nós, sim, sejamos esse fragmento de rocha, mas estejamos ligados nele. Porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Precisamos estar ligados nele para sermos pedra de edificação. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso. E observando esse texto que você citou, de Mateus capítulo 16, se a gente for notar no versículo 1º, o texto ele é enfático em dizer assim, estando Jesus em Cesareia de Filipe. Um dia eu fiquei curioso, como é Cesareia de Filipe? Descobri que fica ao norte de Jerusalém, aos pés do Monte Hermon. Um terreno extremamente rochoso, repleto de diversos fragmentos, de muitas pedras, de muitas rochas. Pois bem, aí aquilo começou a me servir como um sinal. Talvez o texto esteja me mostrando mais detalhes ainda. Até que Jesus faz a pergunta, e vós, o que dizes que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, sem temor, sem vaidade e sem medo de errar. Ele responde, tu és o Cristo. Só que quando ele fala, tu és o Cristo, ele também está falando para um povo que é judeu. Ele está falando ali a um povo que conhece de Cristo. A palavra Cristo no hebraico, a gente está se relacionando ao Machia. E quando a gente fala de Machia, a gente fala do ungido. Só que quem eram as pessoas que eram ungidas naquela ocasião? Bom, se ungia rei. Então, Davi, ele foi ungido a rei de Israel. Ah, mas se ungia quem mais? Sacerdote. Se ungia... Por exemplo, assim aconteceu com Arão, irmão de Moisés, porque ele foi sacerdote. Mas também se ungia profeta, porque aquele fora levantado como profeta. A palavra de Pedro, no que diz respeito à pessoa de Jesus, ele está falando, você é meu rei, você é meu sacerdote, você é meu profeta. Glória a Deus. Na história, vai mostrar que ocorreram outros Messias. Mas o que eu estou querendo dizer? Porque ocorreram outras pessoas que foram ungidas. Davi foi um tipo de Messias quando se trata da unção, porque ele recebeu uma unção real. Se eu for olhar para Arão, ele é um tipo de Messias porque ele recebeu uma unção sacerdotal. Se eu for olhar para Elias, ele foi um ungido, ele foi um Messias, mas um tipo de Messias, porque ele foi um Messias como profeta. Só que nenhum deles fora completo, porque nenhum deles teve capacidade de ser rei, de ser sacerdote e ao mesmo tempo ser profeta. Mas quando Pedro olha para ele, ele fala, eu não te imito como rei, eu não te imito como profeta, eu não te imito só como sacerdote. Amém. Tu és o Filho de Deus que desceu do céu. A ponto Glória de que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, eu amei o que você disse. E eu sei que o que você falou não foi carne nem sangue que te revelaste, mas senão meu Pai que está no céu. E aí, corroborando com aquilo que você já nos ensina, Jesus olha para Pedro e fala, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que a minha pergunta era, que pedra é essa? É a pedra da pessoa de Pedro? É a pedra do terreno que é rochoso, porque está ao pé do Monte Hermon, ao norte de Jerusalém? Quem é essa pedra? A revelação que ele teve? Quem é essa pedra? Cristo como a rocha? Porque a seguinte afirmação é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, peraí, quem é essa pessoa? Jesus está olhando para Pedro e está falando, você é um pequeno fragmento. Está vendo estes passos? Esse terreno rochoso tem muitos fragmentos. Está vendo esta revelação? Ela é um fragmento, mas eu sou a rocha, eu sou a pedra principal. Glória. Jesus está dizendo que se você junta o terreno rochoso, que se você junta você como um pequeno fragmento, que se você sabe que a revelação que você tem é uma pedra de peso, e que se você tem em mim como a rocha inabalável, eita, eu estou sentindo a presença de Deus, a pedra de esquina, a Glória. base angular, a construção, você vai estar construindo sobre a rocha. E aí, Glória o que Jesus Deus. está dizendo para Pedro é, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Dar-te-ei as chaves do céu. Meu Deus. Creio. O que ligares na terra será ligado no céu. A igreja de Jesus, nela está um poder incrível, pastor Giovanni. E este poder é que quando Jesus se revela para Pedro nessas palavras, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe qual é a nossa preocupação? É que quando nós lemos isso, a gente fala, o inferno não vai invadir a igreja. Nunca!
Ele não tem esse poder. Mas o que ele está dizendo é as portas de quem? As portas do inferno. Então, quem vai invadir o inferno é a igreja para resgatar as almas para Cristo. Não é o inferno que vai invadir e a porta da igreja vai ser forte. Não. A porta da igreja ela é muito bem estruturada desde que a base dela esteja na pedra angular, que é Cristo. Se for Cristo a nossa base, não temos que preocupar com a nossa porta, porque o inferno não suporta contra Cristo. Mas se a mensagem de Cristo para nós é as portas do inferno não prevalecerão, é a igreja invadindo as portas do inferno, resgatando alma, declarando Cristo. E quanto mais pessoas confessarem, assim como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado que desceu do céu e habitou entre nós. Não tem para ninguém. Fantástico. Glória a Deus por isso. E, cara, isso é muito lindo. É muito tremendo, porque Jesus, ele disse para Pedro, Pedro, que você ligar aqui, vai ser ligado lá. Aleluia. O poder da concordância. Meu irmão, o poder da concordância. Cara, o poder da concordância fez a Trindade entrar em reunião, meu irmão. Aleluia. A Bíblia diz que um cara chegou para o outro e falou, ó, vamos construir uma torre, bora. E qual é o objetivo? É chegar no céu, então vamos embora. Conversou com mais alguns ali e tal, bora, vamos, concordaram, vamos, qual é o objetivo? O objetivo é chegar no céu. E isso fortaleceu a união deles. Eles estão trabalhando, e vai chegando gente, trabalhando, até que a Trindade tem que parar. O Pai, o Filho e o Espírito, que movia o trono de Deus, tem que parar. E dizer, é melhor a gente descer lá, confundir tudo, porque senão eles vão chegar aqui. Tudo isso para nos ensinar o poder da concordância. Ah, se nós entendêssemos isso. Ah, se a igreja entendesse isso. Ah, se nós entendêssemos essa verdade. O poder da concordância. Cara, e hoje é um negócio tão difícil hoje, porque as pessoas veem concordância como um tipo de competição, né? Não vou concordar com você, porque você vai chegar primeiro do que eu, você vai ser mais vitorioso do que eu, você vai ter mais do que eu. Para! O poder da concordância, ele é como espada de dois gumes, né? O poder da concordância, ele é caminho de ida, mas também é caminho de volta, né? À medida que eu concordo contigo sobre algo, sobre a sua vida, o que eu estou semeando na tua vida, eu vou colher na minha também. Poder da concordância. Aleluia. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Isso é maravilhoso. E por falar em concordância, eu vou pegar esse gancho, eu vou seguir aqui um pensamento em João capítulo 2, quando Jesus foi convidado para as bodas em Caná. Gosto muito desse texto. Estou apaixonado por ele e Deus me mostrou algumas coisas por meio da leitura, uma atenção maior. Se a gente for observar, quando Jesus fora convidado para as bodas em Caná, o texto nos mostra, o texto nos diz, o texto revela que Maria lá já estava. Eu quero falar uma das pessoas de Cristo, a pergunta, afinal de contas, é quem Jesus é para você? Eu vou falar quem Jesus é para mim nesse texto. E eu vou definir Jesus como uma pessoa o provedor. Enquanto eu e você, Maria e todos os demais, somos o tipo natural como a pessoa que pode ser denominada como o consumidor. Tá, mas o que isso leva? Aonde eu quero chegar? É que, falando do poder da concordância, como você disse, eu quero chegar lá, Jesus fora convidado para um casamento, mas que o texto nos revela que quando Jesus chega, Maria já estava lá. E Maria, porque ela já estava lá, ela denota uma falha, o que eu posso dizer, quem sabe no cálculo, uma falha, quem pode dizer no serviço de buffet, uma falha, quem sabe dizer na contabilidade do que estava a prestar serviço aos convidados. E o que Maria percebe é que acabou o vinho. Só que acabar o vinho dentro daquela cultura está falando assim, olha, acabou a alegria do casamento. Porque se este casamento não tem vinho nem para festa, se
falta alegria na festa, quem dirá no dia da tristeza? Se falta alegria nos dias de paz, quem dirá nos dias de trevas? O que a história está tentando nos dizer é que quem chega na festa foi Maria. E Maria estando na festa, o vinho acaba. É tipo assim, pastor Giovanni, eu te convido para minha casa. E eu tinha fartura. E automaticamente eu convidei você e várias outras pessoas. Só que quando eu convido e chegam apenas os consumidores, é natural que tudo venha acabar. Até que o provedor chegue. O que o texto me revela é que se Jesus tivesse chegado na festa antes de Maria, jamais teria acabado o vinho. Meu Deus. O que o texto deixa claro para mim é que se Jesus chega e Maria chega depois, o que Maria precisa jamais teria lhe faltado. Mas como Maria chegou antes de Jesus, é natural que o vinho acabe, porque Maria está na mesma condição que eu e você, nós somos consumidores, não temos capacidade de ser provedor como Cristo é. Mas aí que está. Quando Jesus chega na festa, e eu acho lindo observar isso, é que Jesus não chega sozinho. A Bíblia diz que chegou Jesus e os seus discípulos. Sabe, pastor Giovanni, eu olho para você aqui como uma referência, como um discípulo de Jesus. Mas alguém pode olhar para você e dizer da seguinte forma, eu não gosto do pastor Giovanni, eu não gosto do Rony Francisco. Tá, mas qual é a dificuldade no que diz respeito a isso? Tudo bem, você pode não gostar de mim, mas se você quer Jesus, você vai ter que me engolir. Tá, como assim? É que quando Jesus chega na festa, ele chega com os seus discípulos, ele chega acompanhado. Você quer ter Jesus na sua casa, meu irmão? Aceita os discípulos de Cristo. Não tem esse negócio, eu vou receber Cristo, mas não vou receber os seus discípulos. Porque Cristo, ele é companheiro, e quem é aliado dele também não padece, não passa por necessidade. Porque se for para passar, vai passar com Cristo. Porque ele é companheiro para todas as horas. E não desfaça dos companheiros de Cristo, porque você não recebe a Cristo. Você quer ter Cristo no seu casamento? Receba os seus discípulos. Você quer ter Jesus na sua casa? Receba os seus discípulos. Você quer ter Jesus no seu trabalho? Receba os discípulos de Jesus. Amém. Jesus tendo chegado naquela festa, ele estava acompanhado dos seus discípulos. Maria vai ao encontro de Cristo. E olha, se tem algo lindo que Maria faz, é isso. É que quando acaba o vinho, o texto de João não fala que Maria foi procurar o noivo para dizer, olha, o vinho está acabando. O texto não fala que Maria foi procurar a noiva. Maria foi procurar o mestre-sala, que é que cuidava do buffet da festa, ou que foi tratar com os convidados. Não! Maria foi declarar o problema, de fato, com aquele que pode resolver. O conselho de Deus para essa tarde é, não fale o seu problema para o mestre-sala, não fale o seu problema para o noivo da festa, não fale o seu problema para a noiva, para os convidados. Fale de fato para aquele que resolve, daquele que tudo pode, que operando ele, ninguém pode impedir. Basta uma palavra de Cristo e as coisas mudam. Pois bem, pastor, a gente tem tempo? Eu estou preocupado, porque eu agora destravei aqui. Temos sim, temos mais um tempinho. Pode ir, vai lá. Maria foi ao encontro de Jesus. Ela falou, Jesus, o vinho acabou. A palavra de Jesus, a princípio, pode parecer uma palavra dura, quando ele diz, mulher, que tenho eu contigo. É que, às vezes, nas nossas traduções, nós encontramos algumas dificuldades de contexto, mas não é que Jesus quis ser duro, mas é que ele estava dizendo, olha, não é chegado a minha hora, ainda não é o momento. Mas tudo bem, ainda que Maria tivesse uma negação de Cristo naquele momento, mulher, não é chegada a minha hora, observe que Maria, depois do encontro que ela teve com Cristo, ao sair da sala onde Jesus está, ela se depara com os trabalhadores daquela festa e ela libera um conselho. Façam tudo o que ele lhe mandar. Façam tudo o que ele lhes disser. Glória o conselho de Maria para a nossa vida é faça tudo o que Jesus lhe mandar. Só que aí que está. É que Maria, quando ela foi falar o seu problema para Cristo, ela não teve a sua resposta imediata como desejada. Mas a sua fé em Cristo não diminuiu por causa disso. Isso é ensinamento de Deus para nós. Meu Deus. Ainda que Cristo diga não ao que você pede. Ei, meu irmão,
Saiba que você apresentou a sua causa para Cristo. Ainda que ele diga, não é chegada a minha hora, todavia, ao você sair do encontro que estava com ele, ao falar com alguém, diga as mesmas palavras de Maria. Olha, ainda que ele tenha me dito não, faça tudo o que ele lhe disser. Faça tudo quanto ele lhe mandar. Porque se você seguir este conselho, meu amigo, ele é aquele que opera e que ninguém pode impedir. Ele é aquele que manda e ninguém pode dizer o contrário. Operando ele, basta, uma palavra é o suficiente. Pois bem, tendo Maria dito isso aos homens daquela festa, a consciência dos trabalhadores é, tá bom, vamos ver o que ele tem para dizer, quem sabe ele vai liberar o cartão de crédito, a gente vai buscar vinho, sei lá o quê, mas ele vai trazer a solução, porque ela está falando para eu fazer tudo o que ele me mandar. Pois bem, quando aqueles homens se deparam com a pessoa de Jesus, eles estão esperando uma ordem de Jesus, e aí Jesus avista 6 talhas. As talhas eram os potes que eles armazenavam as águas. As talhas eram de pedras e nelas comportava aproximadamente 100 litros de água cada. E se haviam 6 talhas, significa que pelo menos poderia comportar 600 litros de água. Só que quando aqueles homens se deparam com a pessoa de Jesus, ele fala, encham as talhas de água. Aqueles homens, na sua consciência, a resposta imediata que eles estariam a trazer acabou, foi vinho, não foi água. O que está faltando na festa é vinho. Você está falando para eu pegar água. Só que deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Sabe quando Jesus esteve a lavar os pés dos seus discípulos? Pedro disse, Senhor, eu não sou digno que lave os meus pés. E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro é ligeiro, Pedro é esperto, Pedro é inteligentíssimo. Ele disse, Senhor, então não lava só os pés, lava a mão, a cabeça e o corpo por completo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Senhor, eu não te entendo agora. E a resposta de Jesus é, você de fato não vai entender. Mas só que mais para frente você vai entender o sentido de tudo isso. Às vezes você está pedindo para Jesus fazer com que a água da sua vida se transforme em vinho. E Jesus está falando para você encher o tanque de água. Aí você fala, não, mas eu preciso de vinho. Encha o tanque de água. Você fala, não, eu preciso de vinho. Meu irmão, Jesus sabe o que você precisa. Ele sonda o teu coração, ele esquadrinha o teu sentimento, mas ele está te provando, ele está te testando. Você só foi ao encontro de Jesus para ter o que você deseja ou você está disposto a fazer o que Jesus quer que você faça? O que Jesus estava fazendo com aqueles homens eu vou provar vocês então. Encham as talhas de água. Não, mas o que precisa é vinho. E Jesus está falando, encham as talhas de água. Com Cristo não se discute. Pois bem, se cada talha de água cabia aproximadamente 100 litros, aqueles homens tinham muito trabalho braçal a fazer. Só que observe que o texto de João vai dizer que as talhas elas eram utilizadas para armazenar as águas, que eram utilizadas para purificação. É como se Jesus, em outras palavras, dissesse assim, gente, eu fui convidado para um casamento, onde as talhas deste casamento está faltando água. E as águas que ficam nessas talhas são águas para purificação. Você está convidando Jesus para um ambiente onde precisa se purificar e o que purifica está faltando. Meu Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? É que antes mesmo que você possa ter o milagre que você tanto deseja, você precisa se encher daquilo que te purifica. Como ter aquilo que você deseja se você não está se purificando para receber uma parte do Senhor? Um dos conselhos de Jesus aos seus discípulos é não se deita vinho novo em odre velho. E, trazendo esta realidade para o nosso momento, Jesus está falando, ou você se purifica, ou você renova o seu odre, ou você não tem milagre. Glória. Aí que tá. Pastor Giovanni, vou te fazer uma pergunta. Um galão de 20 litros de água é um pouquinho pesado, não é? Sim, sim. Se eu colocar 2 galões sobre as suas costas, vão pesar um pouco mais, não vão? Com certeza. Pois bem, só que cada talha daquela comportava pelo menos 100 litros de água. Meu Deus. E 100 litros de água é equivalente a 5 galões daqueles. Só que não era uma talha, eram 6 talhas. 6 talhas. Nas palavras de Jesus eu tenho muito trabalho para vocês. Nas palavras de Jesus vocês precisam se encher daquilo que te purifica. Nas palavras de Jesus existe uma responsabilidade para vocês até que vivam o milagre que de fato tanto desejam. Meu Deus. Sabe o que é, pastor? A lição que eu tomo de Jesus para a minha vida é que nós amamos os milagres.
de Jesus. Nós odiamos os processos. É isso. Tá aí uma verdade. Jesus está te convidando, meu irmão, não é só para viver o milagre, mas para andar com ele no processo. Glória Se você estiver disposto a viver o processo de Cristo, o milagre vai ser natural para a sua vida. O milagre vai ser consequência. O milagre vai ser aquilo que está para acontecer como ordem natural dos fatos, porque você já está se dispondo a viver o processo que ele tem pré-estabelecido para a sua vida. Ah, mas eu não estou entendendo. De fato, as ordens de Jesus, a princípio, não faz sentido, mas façam tudo quanto ele lhes mandar. Aleluia. Agora, me permita a curiosidade à parte, pastor. Quem escreve esse texto é João. E João, o evangelho que ele escreve se diferencia dos demais evangelistas. A gente olha para Mateus, Marcos, Lucas, só que quando chega João, o que Mateus, Marcos e Lucas escreveram, João só aproveita 10%. O evangelho de João, 90% do que ele escreve é diferente dos demais. Sim. E João, ele revela alguns detalhes que a gente precisa de um pouco mais de busca para poder chegar a tal compreensão. Que detalhes são esses? Observe que na criação, os números eles são pré-estabelecidos de acordo com a cultura judaica com determinados sentidos. Por exemplo, quando a gente for observar que no sexto dia Deus formou o homem, então se entende, de acordo com a cultura judaica, que o número 6 ele também representa o homem. Porque no sexto dia Deus formou o homem. Só que não é só isso. Se a gente for olhar para o número 6, lá em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, existe uma ordem pré-estabelecida por Deus para o homem, que o homem trabalhará por 6 dias, no sétimo dia descansará. Então, o número 6, de acordo com a cultura judaica, ele também representa o trabalho do homem. Então vamos lá. O número 6 representa o homem, o número 6 representa o trabalho do homem, o número 6 também representa o sacrifício do homem. Lembre de quando Davi vai buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, e ele entendeu que ele precisava seguir o processo de Deus, e a cada 6 passos que ele dava, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Então o número 6 ele representa tanto o homem na criação, o número 6 ele representa o trabalho do homem, como o número 6 representa o sacrifício. Às vezes, pode ser que quando João escreve que haviam 6 talhas lá, pode ser que não eram 6 talhas, mas existe uma mensagem subliminar de João que ele está querendo dizer. De acordo com essa cultura, o número 6 representa isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo, antes que você receba o seu milagre, você como um homem deve cumprir a sua responsabilidade com o trabalho. Enquanto não houver sacrifício da tua parte, não haverá milagre do Senhor. O que João está dizendo é que até que Cristo opere em nosso meio, é responsabilidade nossa trabalhar em função daquilo que Cristo pré-estabelece para nós. Amém. O que Jesus estabeleceu para aqueles homens é encham as talhas de água. A princípio não faz sentido. A princípio é um caminho que eles não estão entendendo se a pauta da festa era vinho. Mas o que Jesus está dizendo, em outras palavras, é se você como um homem tiver hombridade para cumprir com a sua responsabilidade, fazendo o seu papel, trabalhando por isso, eu sou o Senhor que muda essa circunstância. Ainda que você precisa de vinho, eu só estou te pedindo água. E se você souber que aquele quem te pede água. Meu Deus! Agora aí que tá. Você falou de concordância. Se aqueles homens eles não concordassem em trabalhar em favor do que Cristo pedia, não haveria milagre na festa. É isso. É isso. Se nós... Sabe, é como se a gente pudesse olhar para a vida de Abraão e Ló. Ocorreu que, em determinado momento, os pastores de Ló estavam entrando em colisão com os pastores de Abraão. Logo, eles já não podiam andar mais juntos. Então, Ló ele escolhe as campinas verdejantes porque ele encontra recurso. Abraão entende que se o homem não quiser concordar com ele, tudo bem.
ele precisa estar em concordância com Deus. Ainda que ele esteja em terra seca, árida, com ausência de recurso, Deus é o provedor da sua casa. Deus é o provedor da sua família. Talvez, meu irmão, você esteja, neste momento, tendo uma colisão, tendo conflito com os pensamentos que você tem, com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que trabalha com você, com a empresa que você faz parte. E neste momento eu quero te convidar a estar em concordância com Cristo. Porque ainda que você esteja em terra seca, ainda que você esteja em terra árida, ainda que lhe falte recurso, saiba que Ele é o provedor. Enquanto Amém. Maria, enquanto eu, enquanto você, enquanto nós somos consumidores, Deus é o Senhor provedor. Dele Amém. basta uma palavra. Ele faz ter existência aquilo que jamais existia, porque Ele quis, e se Ele quer, não tem quem possa impedir. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por isso. Meu Deus do céu. Que bênção. Que maravilha. Ah, eu queria saber que esse povo que está com a gente aí está achando isso aí. Tem alguém recebendo algo da parte de Deus aí? Tem alguém tomando posse dessa palavra? Porque na boa, meu irmão, isso aqui é culto. Virou congresso. Aleluia. Passou de live para virou congresso isso aqui. Que bênção de Deus, que alegria, que maravilha. Ó, eu queria só falar algo com relação a esse texto que me chama muita atenção para corroborar com o que você está dizendo. Infelizmente, a gente está indo para o final da live. Meu Deus do céu. Oh, que Jesus. pena. Mas não vai faltar oportunidade. Não vai, não. Eu queria só comentar sobre isso, porque o que acontece? Né? Esse casal entregou na mão de alguém uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Esse casal entregou na mão do mestre Sala a maior realização de suas vidas. A maior alegria de suas vidas, que é o casamento. Olha só o nível de confiança que esse casal teve ao mestre Sala. Aleluia. Cara, é um negócio muito doido, porque você vai olhar e vai dizer, como assim, gente? Sabe, é o evento da vida. É o evento da vida. Eu digo que na vida você tem pelo menos 3 grandes emoções. Quando nasce, quando se casa e quando morre. Basicamente a vida é isso. Cara, e eles entregaram na mão do mestre Sala uma responsabilidade gigantesca. Só que eles foram decepcionados. Porque o mestre Sala fez a conta errada, mostrando que o homem pode errar. E sabe, o Espírito, você estava falando aí, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, cara. E quantas pessoas estão frustradas com Jesus? Na verdade, elas não estão frustradas com Jesus. Na verdade, elas estão frustradas com o mestre Sala, que errou na conta, que elas confiaram, que elas depositaram confiança, depositaram suas vidas, sua casa. E só acontece, na hora que acaba o vinho, o mestre Sala sumiu. E quem está lá? Jesus. Aleluia. E a gente culpa quem? Quem ficou? Quem está lá? Cara, isso é... E aí o Espírito Santo de Deus falou muito forte isso no coração enquanto você falava aí. Deus disse para mim, olha, tem muita gente que está frustrada com o mestre Sala e colocou a culpa em mim. Tem muita gente que está frustrada porque deu confiança, investiu tempo, trouxe para dentro de casa, sabe, fortaleceu uma aliança e foi traído, foi esquecido e está aí desesperado porque acabou o vinho, a fé, está todo mundo olhando, dizendo, e aí o que é que vai acontecer? Mas Jesus, nesse dia de hoje, assim como já foi dito pelo meu amigo Morrone, nesse dia de hoje, Jesus chegou e disse assim, fica tranquilo, eu vou te ensinar para você viver os processos um de cada vez. Aleluia. Meu Deus do céu, que coisa linda. Você sabe, pastor, só trazendo uma conclusão final desse fato, é que a gente conhece a história e sabe que Jesus transformou a água em que os trabalhadores estavam quando foi levar o mestre Sala em vinho. Agora, o que acontece é que, quando a gente olha para a história, Maria chegou antes de Jesus. Mas quando a gente observa o término do capítulo 2 de João, no que diz respeito ao casamento das bodas de Caná, é que em determinado momento Jesus sai fora daquele casamento.
Só que quando Jesus sai, ele vai para uma terra chamada Carfanaum. E quando ele vai, o texto é enfático em dizer, e Maria foi com ele. Olha aí. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que às vezes a gente chega em algum lugar onde Jesus não está, e o mal acontece, as coisas chegam ao seu fim, a alegria falta, mas até que Jesus, por misericórdia, visite esse lugar e supra a necessidade, ele traz o vigor, ele traz a alegria. Só que se você perceber que em determinado momento daquela festa Jesus vai embora, faz igual Maria, meu irmão. Vá aonde Cristo for, mas não fique em um ambiente onde Jesus não faz mais questão de estar. Meu Deus, que forte. Glória a Deus por isso. Para a gente finalizar, meu amigo, cara, que fantástico, que live poderosa. Que presença gloriosa através da palavra nós podemos sentir aqui, né? E um fato me chama a atenção porque depois que Jesus resolve o problema do casamento, ele chama quem gerou o problema. Por que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer? A gente quer se livrar do problema. A gente quer pegar a pessoa que gerou o problema, pisar na cabeça dela, colocar ela sentada como bastidor, enquanto eu vou estar no palco, estilo sabor de mel. E para Jesus é diferente. Jesus olha, não, vem cá, deixa eu chamar quem gerou o problema, porque eu também tenho que resolver o problema de quem gerou o problema. Para que aquela pessoa deixe de gerar problema e passe a gerar solução. Para a glória do Aleluia! Meu amigo, que alegria! Que bom ter você aqui honra, comigo. Satisfação. Muito obrigado pelo convite, viu? Muitas pessoas entrando aí. Glória a Deus. Fale, meu amigo, desculpa. Não, eu só disse que eu me sinto privilegiado, é um bate-papo para lá de edificante. Eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com você. Muito obrigado pelo convite mesmo. Amém, graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o convite aqui comigo. Calma aí que você vai orar por essa turma toda que está aí com a gente, por aqueles que vão ainda entrar. Tá o Tiago Felipe, meu amigo Tiago Felipe, segunda-feira. Pastor Tiago Felipe comigo na live, segunda-feira. Vamos definir o horário certinho ainda, mas provavelmente será à tarde. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Rosana, William, Késia, a Teixina está aí também. Sara, quem mais está aí? Bom, muita gente passando aí, enfim. Gente, muito obrigado. Não se esqueça, nós fizemos um desafio aqui desde a primeira live, Rony. Né? E o desafio era mandar para pelo menos 10 contatos seus a pergunta: quem é Jesus para você? E aí eu combinei com essa turma o seguinte: as respostas, tirar um print e mandar as respostas no meu direct para eu postar aqui as respostas aqui nos stories. Tem mais de 40 stories só hoje, né, do pessoal que entrou nesse desafio. Qual é o intuito disso? É fazer as pessoas refletirem: puxa vida, realmente, quem Jesus está sendo para mim hoje? Quem é Jesus para mim hoje? Enfim, e a partir disso despertar o interesse nos corações de saber de fato quem é Jesus. Meu amigo, nos abençoe com oração para nós finalizarmos no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, sei que o Senhor criou os céus e a terra, e do Senhor basta uma palavra, o que não existia passa a existir. Eu quero te pedir, assim como o Senhor visitou Israel e promoveu os teus milagres, que o Senhor, neste instante, possa visitar os meus irmãos que estão acompanhando esta live, que eles possam sentir o seu toque, que eles possam receber a tua provisão. Assim como foi Jesus chegar nas bodas em Caná, assim como foi Jesus estar naquele casamento, o que para alguns só havia uma multidão de caos, Jesus trouxe uma multidão de solução, porque dele saiu uma palavra e desta palavra emanou todo o poder, e este poder supriu toda a necessidade. Eu te peço, Senhor, visite estes meus irmãos com a tua palavra, porque a tua palavra é o que nos sustenta e é o que nos provê. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos por tudo que tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Rony, meu amigo, abraço. Viu? Deus te abençoe, abraço, você, mestre. sua casa, a sua esposa, a sua família, que o Senhor te guarde, te abençoe com toda a sorte de bênção. Muito obrigado por ter estado conosco aqui nesse tempo precioso de Deus. Amém, uma satisfação, obrigado por tudo, mestre, um forte abraço, viu? Amém, Deus abençoe a todos vocês que estavam conosco na live, Deus abençoe você que ainda vai assistir e fique com Jesus, e a pergunta é: quem é Jesus para você? Grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.